A paz do Senhor Jesus. Na lição de número 13, estudaremos o tema A leitura da Bíblia e a educação cristã. Nesta última aula do trimestre, que teve como tema geral a supremacia das Escrituras, aprenderemos que a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Veremos também que a escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Como ficou muito bem definido em todas as lições deste trimestre, a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Para o vídeo de subsídio de hoje, abordaremos a definição de educação cristã de acordo com as Escrituras e também um resumo de alguns dos principais ensinamentos bíblicos sobre a natureza da educação cristã na igreja. Antes de iniciar, peço também que não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida, pois é muito importante para o nosso trabalho e abençoa o nosso ministério. Vamos então ao assunto desta abençoada lição. O que é educação cristã? A educação cristã é uma filosofia de educação que declara explicitamente que Cristo é o Senhor. Uma educação cristã genuína proporciona o desenvolvimento espiritual, intelectual, social, emocional e físico do cristão e dá propósito ao aprendizado. A escola dominical e a educação cristã. A EBD, Escola Bíblica Dominical, é uma importante reunião que ocorre geralmente aos domingos de manhã em todas as igrejas evangélicas. A EBD, como é conhecida, tem como finalidade proporcionar um ambiente colaborativo para o estudo da Palavra de Deus. Nela, pastores, professores, teólogos, pedagogos e alunos discutem a Bíblia, práticas cristãs, problemas da atualidade e outros assuntos de grande importância para o crescimento espiritual dos envolvidos. A escola dominical, também conhecida por educação cristã, é fundamental para que qualquer igreja seja madura. Podemos falar de educação cristã porque a mesma transcende o domingo e deve ser vista como um projeto pedagógico de toda igreja, que inclui tudo o que ela faz. O ensino na igreja. Os dons espirituais, graça, que no grego é charis, são capacitações da graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, conforme Efésios capítulo 4. Dentre estes dons se encontra o ensino, via os mestres, didascalos no grego, principais responsáveis pelo desenvolvimento didático da comunidade. A tarefa primordial e essencial do mestre na igreja está claramente definida pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a finalidade é o aperfeiçoamento da comunidade, que literalmente significa capacitação. É plano de Deus que a igreja seja uma comunidade capacitada e capacitadora. Sem isso, ela não conseguirá cumprir a missão de Deus no mundo, e tal tarefa está primordialmente debaixo dos pastores mestres. É como se ouvir dizer que nem todo mestre é pastor, mas todo pastor é, ou deveria ser, mestre. Assim sendo, vejamos alguns passos fundamentais para o aperfeiçoamento dos santos por meio da educação cristã, conforme nos orienta o apóstolo Paulo. Primeiro, é necessário direção. Versículo 15 do capítulo 4 de Efésios. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. É a partir de Cristo, a cabeça, que o corpo cresce e desenvolve suas capacidades. Cristo é centro, que dá a direção e a motivação para estarmos e caminharmos juntos. O que faz sentido à igreja é que tudo o que ela faz naquele, que é Cristo. Se ele não é a motivação da igreja, nada nos motivará. E qualquer outra motivação que não seja Cristo é passageira, circunstancial e danosa. Segundo, é necessário o envolvimento de todos. Versículo 16. De quem todo o corpo. Por amor a Cristo e seu corpo, todos agora se envolvem. Cristo é a nossa motivação para o envolvimento e engajamento. Nosso envolvimento não é fruto de alguém ficar pedindo para fazer isso ou aquilo, ou participe no Ministério X. Todos se envolvem porque amam o Senhor. Jesus perguntou a Pedro: Você me ama? Se você me ama, então envolva-se, Pedro. Cuide das minhas ovelhas, disse o Senhor. Terceiro, é necessário organização. Versículo 16. Bem ajustado. Para que a igreja cresça, se desenvolva e siga na mesma direção, é necessário que todos sirvam de forma coordenada. Não se trata de estarmos envolvidos em projetos de interesse pessoal. Temos senso de direção por causa de Cristo. Por causa dele, todos se envolvem, e para isso é necessário organização e gestão. O corpo é um organismo vivo que necessita de organização. E para que haja essa organização e essa estrutura correta para que a criatividade e a espontaneidade tenham um ambiente adequado para florescer, é necessário a educação cristã,
para guiar os salvos rumo ao propósito que o Senhor os quer. Quarto, é necessário trabalhar em equipe. Versículo 16. Unido pelo auxílio de todas as juntas. A palavra junta significa toque, contato, pegar, ponto de contato. Isso complementa o que foi dito no ponto anterior. Não podemos trabalhar de forma descoordenada, bagunçada, sem organização. Antes, nosso trabalho deve ser coordenado. É trabalho em equipe onde todos são importantes, um entrando em contato com o outro, um apegado ao outro, onde todos são pontos de contato. E a educação cristã faz esse papel do ensino para que o valor de cada um seja respeitado e entendido dentro do corpo de Cristo. Quinto, é necessário que todos saibam sua missão no corpo. Versículo 16. Cresce e edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O todo é constituído das partes. Cada parte deve cooperar visando o suprimento do corpo. Cada parte realiza sua função, seja ela qual for. Agora vem o outro lado da questão. Se você não fez e era sua parte fazer, você está conspirando contra a saúde do corpo. Por isso, cada um de nós deve possuir um profundo senso de missão, ou seja, quem sou eu e o que eu devo fazer dentro do corpo. Deus respeita a identidade de cada um dentro do corpo, mas é necessário que cada um de nós saiba claramente qual é o seu ministério e serviço no cooperar. Partindo para outro ponto agora de nossa lição, vamos concluir falando sobre a importância da educação, de acordo com essa orientação do apóstolo Paulo. Para o que serve a educação cristã? Primeiro, ela serve para capacitar os santos a serem semelhantes e imitadores de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sem o conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé jamais existirá. Ajuntamento sem conhecimento corre o risco de piorar em vez de melhorar as coisas. Quando Paulo instruiu a igreja de Corinto sobre a celebração da ceia do Senhor, note o que ele disse. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. A educação cristã também serve para capacitar os santos para discernir o falso e o verdadeiro. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A verdade conduz, o erro induz. Uma comunidade sem educação cristã facilmente será induzida pela artimanha e astúcia dos homens. Leia-se pessoas deliberadamente enganadoras, cujo foco é desviar a igreja de Deus para viver no erro e não na verdade. E em terceiro lugar, outra importância da educação cristã é para capacitar os santos para o desempenho de seu serviço. Efésios 4, versículo 12 diz: para o desempenho do seu serviço. Aqui está a relação entre teoria e prática. A finalidade da educação cristã é o serviço, ou seja, capacitar os santos para a missão de Deus no mundo. Não se trata de passar conceitos bíblicos e outros para que a pessoa simplesmente aprenda e saiba, mas sim que tal processo de ensino-aprendizado conduza ao fazer. Saber sem fazer é coisa de fariseu e não de cristão maduro. A educação cristã sem missão jamais deveria se chamar educação, mas sim omissão cristã. Conclusão. Assim, a nossa escola dominical, a educação cristã, é fundamental para o desenvolvimento espiritual missional dos santos e precisa ser um fórum de aprendizado permanente e dinâmico, centrado na palavra de Deus, mas sintonizada com o que está no mundo e no contexto local regional da igreja. Palavra e contexto jamais deveriam estar separados, pois é a palavra que transforma o contexto e, por sua vez, é o desafio dos santos para o exercício e desempenho do seu serviço capacitados pela palavra. Valorize a educação cristã de sua igreja. Agradeça a Deus pelos mestres de sua igreja. E se porventura é necessário melhorar, o caminho é se envolver e contribuir. Sim, as críticas são necessárias, mas desde que venham acompanhadas de ações participativas e transformadoras. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe e até o próximo vídeo.